Olá, paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar informações sobre o traço e dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e dia de papos e de dicas aqui no canal. E no papo de hoje eu queria começar a falar sobre 10 coisas aparentemente pequenas que podem sobrecarregar e saturar uma pessoa altamente sensível. Eu disse começar a falar porque, na verdade, eu pretendo gravar 2 vídeos sobre esse assunto para não tornar este vídeo muito pesado e muito cansativo para você. E por que eu estou falando de pequenas coisas? Porque aqui eu não quero tratar de grandes temas como o luto, por exemplo, né? Mas daquelas preferências nossas, daquelas atitudes nossas que as pessoas mais próximas, por vezes, rotulam como esquisitices, manias ou até mesmo frescuras. Então, não é incomum que as pessoas que convivem conosco, por vezes, rotulem, né, as nossas preferências, nossas atitudes por estes nomes. E talvez elas não estejam exatamente erradas. Muitas das coisas que os outros consideram normais, corriqueiras, pequenas, nos incomodam, nos irritam, nos magoam e mesmo nos sobrecarregam. O que é sobrecarregar? Nós tendemos a nos sentir sobrecarregados quando pensamos, sentimos ou experimentamos mais do que aquilo que conseguimos lidar. É quando eu gosto de brincar com a sensação de que é muito demais da conta. É quando nós sentimos que algo para nós está muito demais da conta. E acontece que a nossa conta costuma ser diferente daquela da maioria das pessoas. Daí eles acharem que se tratam de esquisitices, manias ou frescuras da nossa parte, entendeu? E o pior, nem sempre a gente consegue explicar por que estamos nos sentindo desse jeito. Isto faz com que a gente se sinta envergonhado e com medo do julgamento alheio. Eu acredito que a melhor maneira de lidar com essa nossa tendência a nos sentirmos sobrecarregados é, primeiro, identificar quais são os seus gatilhos e, segundo, compreender que a sua mente sempre vai assimilar e processar as coisas com mais profundidade. Portanto, o momento em que você se sente sobrecarregado, sobrecarregada, tende a ser anterior ao momento em que as outras pessoas se sentiriam assim. Compreender isso, compreender que isso tem a ver com o funcionamento da nossa mente é essencial para que você deixe de se sentir estranho, estranha, esquisito, esquisita, ou ter a sensação de que existe algo errado comigo. O fato é que muitas das coisas que nos sobrecarregam parecem pequenas, insignificantes e sem importância para os demais. E está tudo bem assim, ok? Então, para lhe ajudar a identificar os seus gatilhos, eu trouxe aqui 5 dessas pequenas coisas que podem sobrecarregar uma pessoa altamente sensível. Veja, a palavra aqui é pode. Não necessariamente todas as pessoas altamente sensíveis vão ter estas situações como gatilhos. Podem ter outras, pode ser que estas situações não façam diferença para elas. Cada pessoa é única. E o fato de sermos todos altamente sensíveis não nos transforma em robozinhos que saímos da linha de montagem todos iguais e com as mesmas reações, ok? É sempre importante a gente ter isto claro. O que eu trago aqui, na maioria das vezes, são tendências gerais que costumam aparecer em grande parte de nós, tá? Dito isto, vamos lá para as 5 primeiras coisas que tendem a sobrecarregar uma pessoa altamente sensível. E a primeira delas é a conversa fiada, ou aquilo que os americanos chamam de small talk. E isto por quê? Porque pessoas altamente sensíveis adoram conversas profundas.
aquelas conexões significativas em que nós nos sentimos à vontade com outras pessoas explorando temas que nos interessam. Dito isto, perder-se em conversas sobre o clima, a novela, o vestido de alguém, etc., pode ser extremamente tedioso e cansativo para nós. Veja, por natureza, nós pais somos muito reflexivos e tendemos a analisar as coisas. A tal conversa superficial simplesmente não dá material para nossa mente trabalhar. E com isso nós tendemos a nos aborrecer. Nós ficamos entediados. E a nossa mente começa a viajar. E aí se cria uma tensão, porque ao mesmo tempo nós não queremos ser rudes, grosseiros, mal educados. Queremos prestar atenção à conversa e responder a outra pessoa. Mas a nossa cabeça está em outro lugar. Então, esta tensão é que é extremamente cansativa e nos sobrecarrega. Então, se você está, por exemplo, numa reunião social em que você tem várias conversas como esta, você pode sair extremamente cansado ou cansada. E para lidar com isso, é importante se dar tempo e espaço para se recentrar. Tanto naquele momento, você pode, por exemplo, numa reunião, dar uma fugidinha para uma varanda ou para o banheiro e ficar um tempo, quanto no dia seguinte, após um momento de muitas interações deste tipo, ok? Mas o importante é perceber que esse tipo de conversa, sim, pode nos sobrecarregar. A segunda coisa pequena que pode nos sobrecarregar tem a ver com isto, que é interagir com muitas pessoas ao mesmo tempo. E neste caso, eu não estou falando exatamente de multidões, mas do excesso de demandas direcionado aos nossos sentidos que pode sim nos sobrecarregar. Como, por exemplo, numa festa, com muita gente, música, luzes, conversas, etc. Depois de um certo tempo nesse tipo de ambiente, tudo isso tende a se tornar demais para nós. O fato é que nós temos dificuldade em absorver muitos estímulos de uma vez só. E isso pode se tornar opressivo para nós, de tal forma que depois de um tempo nesse tipo de ambiente, muitos de nós temos a necessidade de recuar para que a gente possa novamente se centrar. A terceira coisa pequena que pode nos sobrecarregar são as texturas das roupas e, principalmente, as benditas etiquetas. E veja, isto pode parecer simplesmente algo chato para outra pessoa, mas pode realmente estragar o nosso dia. A gente pode perder a concentração, o foco e praticamente não conseguir pensar em outra coisa que não seja a porcaria da roupa roçando na nossa pele. Isto ocorre porque a nossa pele costuma ser muito sensível. Mas aliado a isto está o nosso processamento em profundidade. Ou seja, o incômodo causado pela textura da roupa, que uma pessoa não altamente sensível simplesmente registraria e pronto, é processado com profundidade pelo nosso cérebro. E mais ainda, como o nosso cérebro não se acostuma com os estímulos e ele não baixa o nível de resposta, nós continuamos sentindo aquele incômodo o tempo inteiro. Nós não esquecemos aquilo. E isso fica, então, na nossa cabeça, prejudicando mesmo o nosso dia, o nosso desempenho no trabalho, nosso humor e tudo mais, por uma coisa que para os demais é tão pequena. A quarta coisa pequena, coisinha, que tende a nos sobrecarregar é o barulho. Existe uma condição de saúde chamada misofonia, que ocorre quando determinados sons ou o excesso de sons pode causar raiva, aborrecimento e até mesmo pânico em algumas pessoas. Muitas pás, eu inclusive, são muito sensíveis ao barulho e algumas, só algumas, atenção, algumas
podem chegar mesmo a desenvolverem a misofonia. E quando eu estou falando de barulhos, eu não estou falando apenas daqueles barulhos ensurdecedores, como a motosserra ou o tráfego pesado. Podem ser barulhos cotidianos, como, por exemplo, alguém mastigando muito alto, ou mesmo o som de conversas constantes ou de crianças brincando. Este tipo de coisa pode nos irritar, pode afetar o nosso humor, pode nos deixar com dor de cabeça e por aí vai. E a quinta coisa, a última que eu queria trazer nesse vídeo, coisas aparentemente pequenas que podem nos exaurir, nos sobrecarregar, é a exaustão mental por conta do excesso de pensamentos. Veja, tudo isso que eu já falei, processar em profundidade, refletir muito sobre tudo, gostar de conversas profundas, buscar conexões entre as coisas, tudo isso pode nos levar a um pensamento exagerado, aquilo que se chama... tudo isso pode nos levar a um pensamento exagerado, ao overthinking. Tá? Ou seja, o pensar em demasia, como se a gente ficasse presos num looping de pensamentos, girando, 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 como se fosse um hamster na roda. Isto pode afetar a nossa vida, levando, por exemplo, à dificuldade de concentração, levando à dificuldade de adormecer, ou a acordar extremamente cansado, cansada, sem energia. E atenção! É importante não confundir a exaustão mental com a exaustão física. São dois tipos diferentes e ambos tendem a nos sobrecarregar. Uma boa maneira de lidar com a exaustão mental é dividir as nossas tarefas em pequenos projetos, em pequenos passos, que a gente possa ir concluindo aos poucos. Isto vai tanto diminuir a pressão sobre nós mesmos, como vai nos ajudar a nos recuperarmos ao nos dar a sensação de que a nossa vida está, sim, sob o nosso controle. Ok? Bom, essas são 5 coisas que a maioria das pessoas tendem a considerar pequenas coisas, pequenos aborrecimentos do dia a dia, mas que podem, sim, sobrecarregar uma pessoa altamente sensível. No próximo vídeo, eu quero falar sobre mais 5 dessas pequenas coisas. Mas, enquanto isso, comenta aí embaixo o que você acha destas 5 condições que podem sobrecarregar uma paz e se alguma delas tem esse efeito sobre você. Isto por quê? Porque, como eu falei antes, é importante lembrar que somos pessoas diferentes que compartilham o mesmo traço de personalidade. Ou seja, aquilo que sobrecarrega uma pessoa altamente sensível pode ser algo inócuo para a outra. Mas o sentido mais importante desse vídeo é que você reconheça que, embora se sentir sobrecarregado, sobrecarregada, afetado, afetada por coisas que para os demais não tem essa importância, não seja algo divertido, e não é, isto também não significa que exista algo de errado com você. É apenas uma característica ligada ao seu traço de personalidade e, portanto, ligada à pessoa que você é. Não há razão para sentir-se inferior aos demais por causa disso, ok? Bem, paz, este foi o Papos e Dicas desta terça-feira e, como sempre, espero que o conteúdo tenha sido útil. Como sempre também, eu lhe peço que, se você gostou, clica no botão que aparece aí embaixo, assine o canal, acione o sininho para receber notificações quando houver um vídeo novo. E se conhecer uma outra pessoa altamente sensível que tende a se sentir sobrecarregada por coisas pequenas como estas, por favor, compartilhe este vídeo e me ajude a difundir informação, e informação de boa qualidade, é claro, sobre a autossensibilidade aqui no Brasil. Muito obrigada por ter me assistido, beijos e bênçãos e até o nosso próximo encontro. Tchau!